Olá pessoas, eu me chamo Matheus e sejam muito bem-vindos ao canal Jardim de Livros. E como vocês podem perceber, eu tô suando, tá muito quente, eu tô aqui molhado de suor, porque realmente estamos no verão e tá muito quente aqui na minha cidade. Então até abri a janela aqui pela primeira vez, tô com a janela aberta aqui, que faz muito barulho lá de fora, moro em frente a uma estrada. Mas eu acho que vai ser necessário, porque realmente está muito quente e... Enfim, não é motivo para eu não falar sobre Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Então, eu quero fazer o seguinte, dessa vez fazer um pouco diferente. Eu quero primeiro fazer minhas ponderações sobre esse livro e depois eu quero ler um trecho dele, né, para vocês aqui que eu acho muito interessante. É um trecho interessante aqui que eu separei, beleza? Então, sobre o que é esse livro Assim Falou Zaratustra? Bom, quem é Zaratustra? Zaratustra, na verdade, é um profeta, é um homem sábio, é um homem que é um ermitão, um eremita. E o Zaratustra, ele ficou durante muito tempo longe da sociedade. Ele ficou em cima de uma montanha, dentro de uma caverna, e se isolou das pessoas, né? Tinha contato só com os animais da natureza. Inclusive, ele fala com os animais da natureza. E aí, o que acontece? Ele decide, chega um dia que ele decide, não quero mais ficar isolado, agora eu quero ir para a sociedade, eu quero ir para perto das pessoas e saber o que está acontecendo. Então, ao raiar da primeira luz do início do dia, ele sai da caverna, desce a montanha e vai ao encontro com as pessoas. Depois de muito tempo isolado, ele passa por um homem que está na floresta ainda, que fica espantado ao vê-lo e fala: "Ah, Zaratustra, mas será que aquele Zaratustra de muito tempo atrás, que fez isso e falava isso? Não, Zaratustra não é ele, não." Então, eu quero falar aqui, depois ele chega na cidade, e eu quero ler para vocês um trecho de como é quando ele chega na cidade, que para mim é um trecho maravilhoso. E é isso, eu vou ler esse trecho, mas basicamente é isso. O Zaratustra é um profeta, ele fala com animais, e ele decide que ele não quer mais ficar no seu refúgio, né? E ele quer ali ter o contato com as pessoas e entender o que está acontecendo no mundo, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Então, eu quero chegar no momento em que ele se defronta com as pessoas na cidade, né? O que acontece, né? E essa parte aqui eu acho muito poética, é sombria, poética, um pouco mórbida, sabe? E tem elementos oníricos. Esse livro aqui tem elementos oníricos. Na verdade, ele vai misturar aqui uma literatura com filosofia, né? Que é uma história, na verdade, é uma narrativa de alguma coisa que está acontecendo, mas em alguns momentos se quebra essa narrativa para poder falar sobre, para poder filosofar e, sabe, falar sobre coisas filosóficas, assim, sobre ponderações, sobre reflexões filosóficas e às vezes retorna na história. Então, é uma literatura misturada com filosofia, é um pouco mórbido, mas é interessante assim, e é onírico. O que é onírico? Onírico é quando você mistura, quando você não sabe se a pessoa está vivendo realmente aquilo, ou ela está sonhando, ou ela está delirando. Então, onírico é isso. São narrativas em que você não tem certeza se a pessoa está vivendo realmente aquilo, se ela está dormindo, sonhando, ou se ela está tendo um delírio. Então, vai acontecer que você não tenha certeza ali, e podem acontecer coisas fantásticas, como podem acontecer coisas naturais, coisas comuns, né, que você pensa, isso é possível acontecer. Ou podem acontecer coisas que, cara, isso não acontece de verdade, né? Então é misturado realidade com ficção, então isso é onírico. Então esse livro aqui é completamente onírico. Dá para descrever esse livro aqui com uma palavra. Quer dizer, eu não vou resumir toda a complexidade desse livro aqui, que é maravilhoso, uma palavra, mas se tivesse que escolher uma palavra, eu falaria onírico, né? Mas poderia resumir de várias formas, e sei que não faria justiça a esse livro aqui, eu resumir também com uma palavra, né? Beleza. Bom, vamos lá. Vamos começar nesse trecho. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam o olho. Eles deixaram as regiões onde era duro viver, pois necessitasse de calor. Cada qual ainda ama o vizinho e nele se esfrega, pois necessita-se de calor. Adoecer e desconfiar é visto como pecado por eles. Anda-se com toda atenção. Um tolo quem ainda tropeça em pedras ou homens. Um pouco de veneno, de quando em quando, isso gera sonhos agradáveis, e muito veneno, por fim, para um agradável morrer. Ainda se trabalha
pois trabalho é distração. Mas cuida-se para que a distração não canse. Ninguém mais se torna rico ou pobre. Ambas as coisas são árduas. Quem deseja ainda governar? Quem deseja ainda obedecer? Ambas as coisas são árduas. Nenhum pastor e um só rebanho. Cada um quer o mesmo, cada um é igual. Quem sente de outro modo vai voluntariamente para o hospício. Outrora, o mundo inteiro era doido, dizem os mais refinados e piscam o olho. São inteligentes e sabem tudo o que ocorreu, então sua zombaria não tem fim. Ainda brigam, mas logo se reconciliam. De outro modo, estraga-se o estômago. Então ele vai dizer que basicamente que o estresse, a briga, o conflito, né, prejudica os órgãos, né, então estraga-se o estômago. Tem seu pequeno prazer do dia e seu pequeno prazer da noite, mas respeitam a saúde. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam o olho. E aqui findou o primeiro discurso de Zaratustra, que é chamado de prólogo, pois nesse ponto interromperam-no os gritos e o júbilo da multidão. Dá-nos esse último homem, ó Zaratustra, clamavam as pessoas. Torna-nos como esse último homem, e nós te presenteamos o super-homem. E toda a gente exultava e estalava a língua. Zaratustra, então, entristeceu-se. Porém, e disse ao seu coração, eles não me compreendem. Não sou boca para esses ouvidos. Vivi demasiado tempo nas montanhas. Talvez e demasiado escutei as árvores e os córregos. Agora lhes falo como pastores de cabras. Plácida está minha alma, e claro como os montes da manhã, mas eles acham que sou frio, e um zombador de terríveis pilharéis. E agora eles olham para mim e riem. E ao rir também me odeiam, há gelo no seu riso. Mas então sucedeu algo que fez toda a boca silenciar e todo olhar enrijecer. Nesse meio tempo, o equilibrista começara o seu trabalho. Ele estava ali numa praça e estava tendo um evento de circo. E tinha um equilibrista que ia passar na corda bamba entre uma torre e a outra. Isso aí é o contexto. No meio tempo, o equilibrista começara o seu trabalho. Surgira de uma pequena porta e andava sobre a corda que se achava estendida entre duas torres, acima da praça e do povo. Quando estava no meio de seu caminho, abriu-se novamente a pequena porta e um rapaz de vestes coloridas, semelhante a um palhaço, pulou fora e seguiu o primeiro com passos rápidos. Adiante, aleijadinho! Gritou com voz terrível. Adiante, preguiçoso, muambeiro, cara pálida, para não te fazer cócegas com meu calcanhar. Que fazes aqui entre as torres? Teu lugar é na torre. Devias ter trancafiado. Estorvas o caminho de alguém melhor que tu. E a cada palavra lhe chegava mais próximo. Porém, quando estava a somente um passo do equilibrista, sucedeu a coisa pavorosa que fez toda a boca silenciar e todo o olhar enrijecer. Lançou um grito de demônio e saltou sobre aquele que lhe estava no caminho. Então saltou, o palhaço estava de um lado, saltou o equilibrista em cima da corda. E saltou sobre aquele que lhe estava no caminho. Mas esse, vendo seu rival assim triunfar, perdeu a cabeça e a corda. Desfez-se de sua vara e mais rapidamente do que ela mergulhou na profundeza, como um redemoinho de braços e pernas. A praça e o povo semelhavam o mar quando chega a tempestade. Todos corriam e se atropelavam, sobretudo no local onde precipitava o corpo. Zaratustra ficou imóvel, porém, e justamente ao seu lado caiu o corpo. Pá! Bastante ferido e quebrado, mas ainda vivo. Após um instante, a consciência retornou ao homem destroçado, e ele viu Zaratustra ajoelhado junto a si. Que fazes aqui? Disse ele, afinal. Há muito tempo eu sabia que o demônio me passaria a perna. Agora ele me leva para o inferno. Queres impedi-lo? Por minha honra, amigo, respondeu Zaratustra. Nada do que falas existe. Não existe demônio nem inferno. Tua alma morrerá antes ainda de que teu corpo. Nada temas, portanto. Então ele vai dizer aqui que ele não acredita, né, em céu, inferno, em coisas sobrenaturais, supernaturais, né? Então ele vai dizer aqui, não existe céu e inferno, você precisa se preocupar, né? O homem ergueu os olhos desconfiado.
Se faz a verdade, então nada perco ao perder a vida. Não sou muito mais que um animal a que ensinaram a dançar com golpes de bastão e pequenos nacos de comida. A Zaratustra voltou para ele e disse: De maneira nenhuma. Fizeste do perigo teu ofício. Não há o que desprezar nisso. Agora pereces no teu ofício. Por causa disso, eu te sepultarei com as minhas próprias mãos. Depois que Zaratustra falou isso, o moribundo não respondeu mais, mas moveu a mão, como se buscasse a mão de Zaratustra para agradecer. Nesse meio tempo, caiu a noite, e a praça se ocultou na escuridão. Então a gente se dispersou, pois mesmo a curiosidade e o espanto se afadigavam, ou seja, as pessoas ficaram enjoadas daquilo. Mas Zaratustra ficou sentado junto ao morto, no chão, envolvido em pensamentos, e assim se esqueceu do tempo. Enfim chegou a madrugada. Porém, um vento frio deslizou pelo solitário. Então Zaratustra se levantou e disse ao seu coração: Na verdade, uma bela pescaria teve hoje, Zaratustra. Nenhum homem pescou, e sim um cadáver. Na verdade, já foi. Inquietante é a existência humana, e ainda sem sentido algum, um palhaço pode lhe ser uma fatalidade. Quero ensinar aos homens o sentido do seu ser. O qual é o super-homem, o raio vindo da negra nuvem homem? Mas ainda me acho longe deles, e o meu sentido não fala aos seus sentidos. Ainda sou para os homens o ponto intermediário entre um tolo e um cadáver. Escura é a noite, escuros são os caminhos de Zaratustra. Vem, rígido e frio, companheiro, levo-te para onde te sepultarei com as minhas mãos. Após dizer isso ao seu coração, Zaratustra levou às costas o cadáver e se pôs a caminho. Ainda não havia dado 100 passos, quando alguém se aproximou de mansinho e lhe sussurrou algo no ouvido. E vede, era o palhaço da torre. Vai-te embora dessa cidade, Zaratustra, falou ele. Muitos aqui te odeiam. Odeiam-te os bons e os justos, e te chamam de seu inimigo e desprezador. Odeiam-te os crentes da verdadeira fé, e te chamam de perigo para a multidão. Tua sorte foi que riram de ti, e na verdade falastes à maneira de um palhaço. Tua sorte foi que te juntastes ao cachorro morto, ao te rebaixastes assim. Te salvastes por hoje, mas deixa essa cidade, ou amanhã salto sobre ti. Um vivo sobre um morto. Foi isso. Depois de dizer isso, o homem desapareceu, mas Zaratustra continuou pelas ruas escuras. Então, é isso. Foi esse trecho aqui que eu achei muito legal, que vai falar, né, sobre um homem que basicamente caiu, né, trabalhava como circense, ele era circense, trabalhava no circo e andava na corda bamba em cima das torres, e ele caiu, né? O ofício dele era esse, como diz Zaratustra, acabou caindo, se espatifou no chão e morreu. E as pessoas ficaram olhando e depois enjoaram e foram embora. O único que ficou foi o Zaratustra, e ele decidiu então que ia enterrar esse homem com suas próprias mãos, né? Porque ele foi a última pessoa que viu que ele viu foi o Zaratustra, ele se sentiu ali responsável por aquele homem e resolveu tomar as rédeas da situação. E aí ele pegou o homem, colocou nas costas e foi andando. E aí veio alguém no ouvido dele e falou: Deixa essa cidade, porque as pessoas te odeiam aqui, os bons e os justos te odeiam. E possivelmente a minha interpretação é que essa voz era a morte, que também era o palhaço que pulou por cima do cara, do trapezista, pulou por cima dele, arrebentou a corda e o homem caiu no chão. Tanto que você vê que é estranho, porque o homem pulou em cima da corda, a corda arrebentou e só o trapezista caiu e morreu. E o outro homem, o palhaço que pulou por cima dele, não morreu nem nada. Então me leva a crer que era uma força sobrenatural. Então, possivelmente a morte. Então ele falou até ameaçou Zaratustra, ele deixa essa cidade. A tua sorte, ele falou assim, mais ou menos assim, a tua sorte foi que riram de você, te trataram como um palhaço, e você mesmo se tratou como um palhaço. E o homem caiu, você ficou do lado do homem, foi tratado como um cachorro morto também. Então assim, sua sorte foi essa, que eles te deram atenção. Mas se te desse atenção, você estaria em perigo. Então deixa essa cidade, porque amanhã eu vou pular sobre você. Ou seja, amanhã vou te dar um fim. Seria mais ou menos isso. Mas é isso, galera, um trecho de Zaratustra. Eu vou falar mais sobre esse livro, mas queria falar sobre esse trecho aqui específico, eu adoro esse trecho, entendeu? Mas vou falar futuramente mais sobre esse livro, beleza? Então já deixa o like aí, curte, comenta, não queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas como eu li um trecho aqui,
E realmente o livro, sabe, você lê uma página que já é bastante coisa, né? Sei que ele é um pouco complexo, mas eu vou falar futuramente sobre ele explicando melhor, beleza? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Curte e se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? Eu, Matheus, do canal Jardim de Livros, vou ficando por aqui. Fui!